fez-me lembrar várias vezes do Thoreau, do americano, que também de vez em quando voava lá para a floresta com uma chave. Exato. Achei ali uma. Não sei se. Só queria saber se eles tiveram do outro algum conhecimento. Sim. Seja descrito, seja. Pois. Muito obrigado. E o Tolstói tem de facto algumas relações com os americanos. Tem relações que ele considera como figuras importantes, o Thoreau, o Walt Whitman e mais 2 ou 3 religiosos puritanos que o influenciaram também em relação à religiosidade dele, mas que depois entraram em choque. Mas, portanto, ele tem cartas mesmo com esses religiosos, com o Walt Whitman ou com o Thoreau. Não sei se tem cartas, mas sabe que ele leu e ele cita-os como figuras importantes. Portanto, ele tem uma primeira fase de valorização dos americanos como um povo onde se está a viver a liberdade, e depois, a certa altura, há uma inversão qualquer em que há um investimento maior no armamento nos Estados Unidos, não sei exatamente o ano nem a razão, mas em que ele então critica um bocado e põe em causa já isso, que ele também depois antevê para a China e para o Japão. De facto, ele considera também que na China e no Japão já se estão a verificar também uma imitação da Europa e da sua industrialização forçada e todo o seu militarismo, e que isso irá conduzir, de facto, a coisas extremamente negativas, tanto mais que ele, ao princípio, pensava que um dos seus contributos para a tal sabedoria ou religião perene poderia ser o taoísmo e o espírito oriental, mas ele começa a perceber-se que não é? E, de facto, nós, quando olhamos também, no fundo, para os japoneses, que acabam por desenvolver aquele industrialismo todo, depois aquela situação na Segunda Guerra Mundial é quase um corolário. Eles foram os discípulos do Ocidente e pagaram caro esse discipulado. Não é? E, portanto, ele, de certa forma, tem um bocado essa desilusão. Mas ele teve o Rousseau, também foi um homem importante para ele. Outro homem muito importante também foi Schopenhauer. Esses são figuras que ele assinalou como muito importantes, mas também houve, de facto, esse contacto com os americanos, e ainda que depois ele se tenha afastado, porque a visão do Tolstói era muito de... Quer dizer, não acreditava na literalidade dos textos, dos Evangelhos, e, portanto, ele não acreditava na ressurreição de Cristo, enquanto, por exemplo, esses homens ali ainda eram bastante agarrados a esse tipo de coisas. Em relação a Cristo, ele também achava que Cristo não era o único Filho de Deus. Ele considerava que Buda, outros profetas, tinham sido também realmente animados e tinham uma partícula, tinham uma centelha divina, não é? Essa é que é, de facto, o Filho de Deus que está em cada um de nós. Portanto, é mais ou menos essa noção a noção, no fundo, espiritual, do ser humano. O ser humano é um corpo, alma e espírito, não é? E, portanto, essa componente do espírito de origem divina que está no ser humano era, de facto, um ponto importante. Queria fazer algo, faz favor. Em relação à influência do Tolstói, relativamente ao Pessoa, que portanto, na heteronímia encontramos também muitas referências ao cristianismo. Aliás, o último encontro que se fez entre a Vida sobre Albert Camus, houve uma defesa nesse sentido. Quer dizer, ele é também, digamos, entre aspas, um discípulo de uma religiosidade que está patente em toda a heteronímia, em vários heterónimos e nas suas obras, e até quanto o Tolstói também terá influenciado o Fernando Pessoa. Pois. E talvez o Mário Sá Carneiro, não sei se também entrará algo desse. Pois, essa é uma questão que eu, por acaso, deveria saber mais, porque eu, de facto, publiquei 4 livros
de inéditos no Fernando Pessoa e colaborei até agora neste dicionário Fernando Pessoa e a modernidade da caminho, com 12 entradas sobre os aspectos espirituais de Fernando Pessoa. E não tive tempo de ainda lá ver se alguém falou Fernando Pessoa e Tolstói. Eu, por acaso, não me lembro, quando eu folhei muitas vezes os papelinhos do Fernando Pessoa inéditos, não me lembro de ter visto referências a ele. Mas é possível, é possível. Agora, que essa componente espiritual de uma religião perene está presente em Fernando Pessoa de uma forma até bastante mais desenvolvida que o Tolstói, isso claramente. Portanto, Fernando Pessoa já é um homem que não só leu, como é o caso do Tolstói, não só leu os textos da sabedoria antiga, mas acaba por ligar-se também com as escolas ocultistas e, portanto, tem um conhecimento bastante maior de que há uma possibilidade de se conhecer um divino ou o espiritual de uma forma que não seja meramente estereotipada nem transmitida já de uma forma, muitas vezes, que não é verdadeiramente ativa. E, portanto, Fernando Pessoa, quando termina em 1935, ele escreve aquela nota que é a sua nota autobiográfica, ele diz: cristão gnóstico, inteiramente oposto às religiões organizadas, entre as quais a Igreja Católica, e mais ou menos ele diz, fiel à tradição secreta do cristianismo, que passa pela maçonaria, pelas escolas, depois de exposição iniciada nos 3 graus menores da aparentemente extinta Ordem Templária de Portugal. Portanto, o Fernando Pessoa escreve em 1935. Agora, até que ponto é que esta iniciação corresponde mesmo no lado exterior ou apenas a uma realização interior do que ele considerava serem as condições para atingir essa uma questão em aberto. Mas Fernando Pessoa trabalhou bastante, mas claro, com todas as contradições de estar solitário, de estar um bocado alcoolizado, volta e meia, etc. E portanto houve ali foi um homem que teve as suas experiências de clarividência quando era mais novo, teve as suas intuições muito fortes, mas no fim claramente que ele está um bocado aquele canto que ele faz à Senhora da Noite, que ele depois já não consegue invocar a magia que faz as coisas vibrarem, etc. Portanto, ele já está um bocado incapacitado. Porque tem uma capacidade intelectual tremenda e, portanto, ele até ao fim da vida, no último ano de morrer, está a mandar ver livros sobre o simbolismo medieval da Inglaterra, etc. Portanto, ele continua uma certa investigação, mas a capacidade de realização dele está um bocado diminuída e daí uma certa frustração. O Tolstói foi um homem que leu também, leu Vivekananda, leu o Ramakrishna. O Ramakrishna é um dos grandes últimos mestres vivos da tradição indiana. Ele leu o Vivekananda, ele faz comentários sobre isso, etc. E, portanto, leu textos do budismo, ele teve contactos já em novo, em 1851, quando ele esteve no hospital, ficou ao lado de um lama budista que estava ali a coisa e teve um contacto. As tais traduções que ele fez de textos para crianças, ele pôs muitos textos também dessa sabedoria. Portanto, é um homem que tem claramente a filosofia perene, está a lutar por uma religião universal, que ele acha que está a nascer, e ele fala mesmo que é muito importante essa unidade dos seres que, na sua vida íntima, já comungam com esse nível da humanidade espiritual. No fundo, é uma coisa que o Fernando Pessoa fala muito também, e que a tradição toda, o Heráclito também falava, que é o corpo místico da humanidade. Portanto, existe uma comunhão permanente entre os vivos e os mortos, e que há toda uma circulação de sabedoria que vai ultrapassando as limitações do tempo e do espaço e das formas, não é? E que essa filosofia perene, no fundo, é que será, no fundo,
a coluna central de todas as tradições e religiões, não é? E que nós convém-nos cada vez mais, eu acho que isso é fundamental, quando estamos a atingir esta globalidade tremenda, que cada vez mais seja realçado esse princípio da unidade de todas as religiões e da possibilidade de haver um diálogo a partir de um interior, de uma experiência interior de unidade entre todos os seres. O Fernando Pessoa tem algumas expressões disso, ele fala até em relação ao Quinto Império, que se dará quando os membros dispersos do corpo de Osíris serão reunidos. É uma imagem que ele dá desse tipo de estado de unidade maior para onde nós caminhamos. Não é? Já agora, qual é a influência do cristianismo no Tolstói? Sabemos que o Fernando Pessoa frequentou o colégio na África do Sul de Freitas. Sim. E foi marcadamente, foi ali que a formação literária. Sim, exato. Pois ele ali tem essa formação, quer dizer, para além da família cá, mas também teve um tal mestre de escola que lhe recomendou um livro que foi muito importante, que era sobre os Rosa Cruz, Their Myth and Their Meanings, do Hargrave Jennings, que é um livro muito importante que eu tenho lá na biblioteca e que é uma visão exatamente das várias tradições dos vários povos. Não é assim muito profunda, mas é boa, com gravurias, os gnósticos, os budistas, as várias tradições. Portanto, ele leu isso já com os 15, 16 e ele afirma que foi um livro muito importante. Portanto, ele relativamente cedo teve percepção e teve acesso a essa tradição. O Tolstói foi educado realmente nesse meio claramente cristão, ortodoxo, com muitos contadores de histórias que lhes contavam e que passavam por lá, alguns até a contarem contos das Mil e Uma Noites, que é uma região onde passavam também islâmicos e outras coisas. Portanto, há toda uma tradição muito rica que ele vai alimentar-se. E depois, quando ele vai para Kazan, quando se matricula na universidade, ele começa a estudar na Faculdade de Letras línguas turco-orientais. E, portanto, ele está a estudar essa parte cristã. Ele tem uma certa abertura ao monoteísmo e, mesmo ao longo da vida, ele acabará por dizer, face à Igreja Ortodoxa, tão dogmática que se está a afirmar, com tantas complicações à volta da Trindade e da natureza dupla ou não dupla, da união, etc., ele considerava-se mais uma espécie de maometano. Ele chega mesmo a afirmar isto. Sobretudo em 1901, quando o Santo Sínodo os comungou, ele recebeu muitas cartas de membros muito importantes do islamismo, os grandes mufis do Egito, etc., escreveram-lhe cartas a elogiá-lo, etc. E, portanto, houve um diálogo dele em que ele considerou. Isto até se aproxima um bocado. Nós que temos sempre, aqui no Ocidente, essa mania de criar a paranoia do Islão, não é? Mas é evidente que o Islão tem que caminhar para uma diminuição dos seus fanatismos, não é? E estamos a ver que isso vai sucedendo cada vez mais. Estas revoluções não são sequer as que estão a passar, não são provenientes desse setor, e são muito mais setores de pessoas que querem ter uma vida livre e natural, etc. O próprio Erasmo também dizia que quando o Papa resolve fazer uma guerra com os europeus contra os turcos, ele escreve um livro da verdadeira utilidade da guerra contra os turcos. E ele pergunta se tem mais interesse nós irmos para os turcos só com interesses guerreiros e violentos e de domínio, quando nós deveríamos ir, tal como ele faz mesmo em relação aos descobrimentos, devíamos ir lá mais para partilhar uma experiência de amor e misericórdia do que estar a impor dogmas, etc. Portanto, este tipo de liberdade, e nesse aspecto o Erasmo foi um libertador daquela época e foi também, no fundo, a figura marcante do princípio do século XVI, tal como o Tolstói acabou por ser. Eram seres que recusavam esse tipo de dogmatismo e de imposições de autoridades exteriores, convidando ao colóquio, ao diálogo. Não é? E eu acho que isso é cada vez mais o caminho do despertar das pessoas. Não é? Todos nós somos participantes de um logos, da tal compenetração, e é nessa partilha, não é? Na busca da verdade, que poderemos chegar a acordos. É outro grande humanista, digamos assim,
mas também um cultor da palavra, um Tolstói. Até que ponto ele não será, não está muito atual, quer dizer, quando se vira para o Oriente e faz esta relação com a religiosidade oriental, que também está subjacente, penso eu, na poesia futurista, pelo menos encontro imensos poemas sobre o Oriente, do Oriente, há uma série de referências a essa, e até a relação da possibilidade de Cristo ter ido até lá. Pois eu aí já acho que tenho discutido, eu conheço esse livro, não conhecia há muitos anos, do Não Volta ao Vídeos, foi o russo, eu tive essa edição de 1800 e tal, que foi editada aqui em Portugal, e acho que não tem razão de ser, não é? Não era necessário, é tal coisa, a sabedoria está em toda a parte e a relação com o divino está em toda a parte. E aqueles reis magos que foram visitar Jesus, provavelmente é uma legenda de outra coisa, de outra ligação que ele teve e se calhar esses reis magos nem foi naquela idade, pronto, houve ali trocas, mas se ele tivesse ido até lá tinha sabido. Eu acho que isso aí, acho que é como a tal ideia que Jesus também teve filhos, não é? Hoje em dia também tem. Pronto, eu acho que tinha sabido antes e não, que ele poderá ter tido qualquer coisa com Maria Madalena. Há muitos sinais disso nos evangelhos gnósticos e até é possível, pronto, como ser humano teve a sua experiência de amor, perfeitamente possível. Quer dizer, não vale a pena estarmos a criar um Jesus absolutamente abstémico e ideal, uma figura que não tem nada a ver connosco. Portanto, agora, o ter ido mesmo até à Índia e ter voltado, não, porque depois o ensinamento dele é um ensinamento muito simples, muito direto, não é? E, portanto, não há ali nem componentes realmente budistas, não é? Como querem crer, que ele foi até a zona de Kashmir, etc., que está lá o corpo dele, etc., acho que não tem grande sentido. Mas, pronto, de facto, a sabedoria é universal, não é? E temos que estar abertos ao... Sabemos que a divindade se pode manifestar de acordo com a fé de cada um. O africano que faz a sua adoração diante, portanto, costuma dizer isso, não é? Os nossos missionários, em vez de estarem a ir lá e a retirar os manipansos, devem aceitar que, de facto, ali também o divino é capaz de se manifestar, não é? Portanto, esse princípio da Gita que diz, conforme a fé de uma pessoa, aí eu me manifesto. Outras pessoas é mais a Nossa Senhora, outras pessoas é mais o informe, outras pessoas é mais a luz interior, mas que cada um tente realmente estabelecer a sua relação interior com o divino e não ficar, muitas vezes, apenas numa aceitação estereotipada. Não é? E isso acho que realmente todos estes homens foram seres que trabalharam nesse sentido. Eu acho que o Tolstói também será um Cristo, no sentido em que é um discípulo, é um projeta, não é? Um teólogo, é um teólogo também. Pois, teólogo eu não direi teólogo, mas o Christos, a palavra Christos significa, é a tradução em grego da palavra Messia. A palavra Messia significa ungido. E nesse sentido, essa expressão foi usada pelos próprios judeus no Antigo Testamento. O rei Ciro da Pérsia, porque libertou os judeus do cativeiro da Babilónia, é chamado um Cristo. Portanto, a palavra Cristo não foi apenas utilizada para judeus, foi para outros. Depois é que nós criámos aquela mitificação exagerada de ser homens. O Cristo até é um ungido. E de facto nós podemos dizer que houve outros seres que foram claramente Cristo. São Francisco de Assis, quando ele faz aquela revolução, naquela época também foi um homem, pronto, movido pelo divino ungido. Agora, pronto, quem somos nós para medir a dimensão espiritual que cada um desses seres tem e traz? E pronto, é muito difícil comparar e de facto se calhar a grandeza de irradiação do divino em Jesus era muito maior que São Francisco de Assis ou que não. Isso aí são coisas muito difíceis. Mas pronto, mas um Christos no sentido ungido, um Tolstói, para muita gente. Ungido pela sabedoria. Ungido pela sabedoria e pela vida divina. No sentido em que o beneficiou, foi objeto de um ato especial. Penso eu. Ungido nesse sentido.
pronto, pode ser num ato especial. Ungido não é, penso eu, não sei, não sou, Pois. não estou a teologia, Sim. mas penso, não é uma simples escolha dele. Não. Ele é eleito, ele é escolhido, ungido aqui. Não, mas pronto, eu acho que tem que haver sempre as duas coisas, porque nós vemos que ele retirou-se 40 dias para o deserto, esteve ali em luta, portanto, uma pessoa para ser eleita de cima também tem que, por si próprio, ter querido subir mais do que a sua condição, ele teve que lutar para conseguir ser eleito, e, portanto, há sempre uma dupla relação, uma pessoa tem que se esforçar, tem que trabalhar, faz que Deus te ajudará em uma linguagem muito simples. E acho que essa circulação. Mas aqui já várias vezes me ocorreu assim, eu não devo dizer, uma espécie de declaração de interesses, que eu não distingo entre o natural e o sobrenatural. Não consigo, entre o sobrenatural e o natural. Eu sou ateu. Mas para falar bem, parece que sou ateu. De qualquer modo, sou muito interessado nestas questões, até pela importância que elas têm civilizacional no mundo de hoje. Nunca como hoje, numa sociedade que, já pós-industrial, tenha lá o vigor que esse conceito envolve, esse que está estafado. Tal como no tempo de Tolstói houve um incremento enorme da grande indústria, portanto, nos finais do século XIX, início do século XX, até depois leva até depois ao industrialismo americano, se calhar ele já não apanhou o forte, né? Senão ele seria dominável. Sim, foi poupado, ele foi poupado a isso. Exatamente. Mas é engraçado que esses pensamentos, esse tipo, perdão, surgem tal como, mais recentemente, portanto, certos aspectos da intensificação do industrialismo, já não industrialismo do tempo de carvão e da máquina a vapor, mas um certo desenvolvimentismo industrial poderosíssimo, surgem pensamentos que, de alguma maneira, reagem críticos, embora sejam extremamente minoritários. Tal como hoje, desde a revolução ecológica nos anos 60, essa reação a uma cada vez maior artificialização da vida é só para um número extremamente restrito de pessoas é que assume a evidência de ser extremamente perniciosa. Apesar da ciência, hoje em dia, alguns cientistas, ecologistas e alguns, que é o grupo de Roma, etc., pronto, tem havido uma percepção. Eles da nossa geração são os primeiros, que conhece com certeza, como eu, aquela primeira vaga dos chamados ecologistas ou ambientalistas portugueses, hoje, tirando um outro caso, têm uma bela barriga. Portanto, estão numa situação fora capturados alguns do poder. Alguns. E produzem pareceres a gosto do cliente. Consegue-se sempre, dos estudos, quem está um pouco dentro da história dos estudos de impacto, o impacto, como alguns pretendem. O sistema arranja-se os estudos. O sistema é poderosíssimo e, de facto, isto tornou-se a sobrevivência. Tornou-se de tal forma, por um lado, mais difícil e, por outro lado, oferecendo mais motivos das pessoas se venderem ao sistema, não é? Que, de facto, os grandes idealismos são poucos. Existem alguns, eu conheço o Zé Carlos Marques, por exemplo, não é? Ou o Afonso Cautela. São indivíduos que são da primeira geração, sim, mas são dois que eu conheço bem, que eu convivi bem, portanto eu pertenci a essa geração um bocado, e pronto, ainda fui com ele nas primeiras feiras, antes do 25 de Abril, e antes da Marcha de Ferrel, etc, pronto, ainda fizemos essas coisas, e esses homens são homens que ainda estão com um bocadinho, por exemplo, agora o Zé Carlos Marques tem aquelas edições sempre em pé, editou agora, pela primeira vez, o livro do Lanza del Vasco da Peregrinação às Fontes, conseguiu agora, ao fim de 40 anos, né, o Lanza del Vasco esteve cá, e que é um livro que trata da viagem exatamente do Lanza del Vasco ao Gandhi, e essa ligação, etc., conseguiu agora ser editado em Portugal, etc. E de uma forma que está a ser vendido de uma forma muito solidária. Como? Está a ser vendido de uma forma muito solidária. Pois, e com dificuldades, etc., tudo isso. Portanto, de facto, como diz, um sistema tem conseguido
e depois criou-se esta relação dinâmica entre os partidos que dão um aspecto de mudança e que mudam um pouco e vão mantendo, no fundo, tudo isto. E não... Inovação. Como? Inovação. Das palavras. E, portanto, de facto, mas pronto, eu acho que de qualquer forma há mais, nós vemos que há mais pessoas e mais grupos também a tentarem reagir e a sobreviver, e nós vemos que isto será impossível, manter-se estes ritmos de consumo e de produção e mesmo de emprego, não é? Portanto, isto provavelmente um dia terá que, eu penso, o ideal seria que as pessoas trabalhassem meio-dia, toda a gente trabalhasse meio-dia, tinha meio-dia para trabalhar em si próprio, fazer as suas investigações, os seus estudos, e hoje em dia com a internet já não é preciso toda a gente ter uma biblioteca muito grande em sua casa, mas tem conexões com toda a parte, não é? E, portanto, agora tem que se descobrir uma forma da riqueza ser distribuída de uma forma que permita. Agora, a grande dificuldade será essa, não é? Será que as pessoas, umas terão que fazer alguns sacrifícios, outras terão que diminuir isto aqui, mas pronto, eu acho que isso, em termos de ração, é o que nós perspectivamos para o futuro, não é? Seria o bom caminho, não é? Mas pronto, como é que vai ser, não é? Como é que vai ser? Mas de facto acho que isso, independentemente da minha posição relativamente à questão liminar e o sobrenatural o sobrenatural, pois, pronto, esse é outro aspecto que... Há uma necessidade de ressacralização que pode ser adotada por um ateu, evidentemente introduzindo ou reformulando a questão do sagrado como algo que tem um respeito incondicionado, que merece um respeito incondicional e não proveniente, digamos, que até há muitas formas de sacralidade, que nem merecem o nosso respeito. Basta ver o islamismo como tem uma série de hábitos, aquelas peregrinações à Meca, em que eles depois vão todos atirar pedras lá ao sítio do Iblis, do diabo, etc. Acabam sempre de morrer 2 ou 3. Isso é uma estupidez. Já são coisas, aquela matança de animais que eles ainda fazem. É um exemplo, não é? As pessoas que vão para Fátima fazer aquelas promessas e que algumas delas ficam aleijadas ou magoadas para toda a vida, coitadinhas. São coisas trágicas, completamente. Portanto, o próprio sagrado. Agora, o ateu que está numa procura da verdade e que está numa posição de amor para o universo e para o próximo, pronto, é um ser que está aberto a qualquer momento poder sentir o sagrado na natureza, etc. Portanto, nós chamarmos exatamente Deus, ou termos uma imagem de Deus, muitas vezes marcada pelo cristianismo ou por outras coisas, muitas vezes são formas que obstaculizam as pessoas a sentirem. Um dos mestres indianos que eu gostei, que acabei por tentar ligar a essa tradição, que era o Yogananda, ele dizia que a experiência de Deus é a experiência da felicidade interior. Deus é sentirmos felicidade interior. E, portanto, sentir-se a felicidade interior é relativamente mais fácil que às vezes uma pessoa conseguir ter uma visão de Deus nas nuvens, ou qualquer coisa. Portanto, essa felicidade interior, chamada Ananda na tradição indiana, essa beatitude, está muito ligada também com a própria concepção que eles têm do espírito. O espírito humano, uma das formas de ser definido é Sat, Chit, Ananda. Sat significa ser. Chit significa consciência. É o ser e a consciente. E Ananda é essa felicidade no beatitude. Isto é que é o nível mais profundo de nós próprios, é Sat, Chit, Ananda. Ser, consciência e felicidade. Portanto, se nós estivermos a ter uma vida justa, nós podemos sentir isto. Sentirmos que somos seres vivos, somos seres individualizados, temos uma consciência e temos uma certa felicidade. E é esta experiência que, assumida na tal autoconsciência que o Tolstói diz, pode desabrochar em sentimentos de grande felicidade ou de grande luminosidade. Pronto, depois há toda quase uma geografia do sagrado, uma prática do sagrado, em que realmente nós perdemos, mas as pessoas deviam cultivar um bocado esse silêncio, essa introspeção, essa interrogação para recebermos do nosso interior as pistas do nosso próprio caminho, não é? Sem termos que estar muito dependentes
dos sagrados exteriores. Nós vamos tentar sentir o que é que a minha alma me transmite em relação a esses grandes mistérios, não é? Existe uma origem cósmica, existe uma vida depois da morte, existe um ser espiritual ou eu sou apenas um ser corporal. Pronto, é esse tipo de interrogação que nós temos que fazer numa prática espontânea, quando sentimos que nos apetece, às vezes em que certos momentos ou de felicidade, ou de dor, ou de grande harmonia, às vezes termina, não é? Uma pessoa está a ver um nascer do sol, ou o pôr do sol, ou está junto a um rio, ou qualquer coisa, ou uma pessoa depois de ver alguém a morrer. Portanto, há assim uma série de situações que às vezes nos fazem concentrar e atingir às vezes algum tipo de sinal dessas nossas dimensões mais subtis que temos que sondar um pouco, já que esta vida também tão dispersa e tão mental muitas vezes acaba por nos fazer perder essa vivência interior, não é? Tem a impressão que estava ele primeiro, depois vai assim, está bem? São duas pequenas perguntas rápidas. Uma delas é saber se localiza um livro que é chamado o Evangelho Mínimo. O Evangelho Mínimo. Conta-se que o filósofo Wittgenstein, quando se alistou voluntariamente para a guerra, estava numa aldeia em Itália, entrou numa livraria e havia um livro único do Tolstói chamado Evangelho Único, que o acompanhou durante toda a guerra. Eu nunca. Esse Evangelho Mínimo deve ser uma expressão para o meu Evangelho, que é um Evangelho muito mais reduzido que este que eu tenho aqui de Joaquim Leitão, que são, pronto, ele seleciona, corta muita coisa e seleciona as partes mais importantes e mete... É que eu nunca encontrei esse e, portanto, é um facto. É este livro, de certeza, Outra coisa era relativamente à postura do Tolstói face ao social, gostou muito que eu cercava, e a perspectiva do lado revolucionário, do lado do Maxim Gorky. A correspondência trocada entre Tolstói e Gorky, em que se verifica um respeito mútuo. Sim. Como é que os dois homens com visões totalmente diferentes se conseguem... Pois, ele diz, parece que o Gorky ele conhece por volta de 1867 e que de facto se respeitaram, não é? E o Gorky considerava o Tolstói, eu por acaso não aprofundei muito, tenho assim algumas referências, não é? Portanto, o Gorky achava que ele realmente era um homem que era uma humanidade, não é? A riqueza que ele tinha de captação de todo o sentimento humano, a sua capacidade de análise, a capacidade de ver fundo das pessoas e das coisas dele era extraordinária. Mas também achava que ele era um homem com uma vaidade e um egoísmo terrível. E ele próprio, Tolstói, nos primeiros tempos confirmava isso, que ele tinha uma vaidade entre ser virtuoso ou ter sucesso. Ele, em 1851, ele diria que preferiria ter o sucesso. Não é? E o Gorky depois realmente torna-se um homem ligado com o comunismo. É um Tolstói, já naquela época, ele começa a pôr em causa o ódio que movia algumas dessas pessoas. Ele queixa-se de ver passar pessoas que só vão a praguejar e em revolta, que já não vê passar peregrinos, como antigamente atravessavam a Rússia na sua busca divina, ou tais coisas, e acaba por, de certa forma, não ser um homem que está, de certa forma, numa revolução que se vai tornar uma revolução primordialmente, depois também materialista, não é? Que o valor do amor ou o valor do divino e do respeito pela natureza e da não violência desaparecem e passa a haver realmente ao princípio um socialismo grande de igualdade e de uma propriedade comum, que também era do Tolstói, não é? Portanto, aí o Tolstói, há aí várias páginas em que ele é claramente a propriedade é um roubo, é uma das frases que ele diz, etc. Portanto, tudo aquilo se respirava, não é? Portanto, eu acho que, de facto, depois houve opções e ele
já não acompanha essa parte final, e aliás morre em 1000. Mas será que Tolstói influenciou o Gorky? Porque o Gorky tem na correspondência tocada, e diz que se comove e que chora A ler. Sim, não, mas o Tolstói eu acho que toca qualquer pessoa, não é? Porque ele tem uma tal capacidade de criar personagens com tanta profundidade e ele era vírgula, portanto ele conseguia fazer tumba. Esta morte de Ivan Illich, pronto, são páginas e páginas que é só o homem a lutar com o sofrimento, a tentar escapar e a voltar, etc. Portanto, uma pessoa, a certa altura, já é um bocado o Ivan Illich, não é? E, portanto, compreende-se que as pessoas das mais diversas tendências de pensamento vibrassem com ele, e certamente que foi influenciado. Não é? Influenciado, no fundo, pronto, de receber e de sentir. Pronto, agora ele fez depois as suas opções e... Sim, as suas práticas eram diferentes depois, não é? Pronto, exatamente. Agora, de facto, eu acho que essa osmose que há de comunhão, pronto, sempre que nós estamos a falar com alguém, nós estamos a ser influenciados por essa pessoa. Ou a falar, ou a ver, ou... Pronto, tudo isso faz parte de uma troca de energias. Se ele leu muitas obras de Tolstói, né? Por isso é que nós conseguimos ler as obras do autor, e há outras obras de outro autor que já não conseguimos ler tanto, porque sentimos que a troca vibratória não nos é tanto. E ele, como era um homem, realmente uma alma tão grande da Rússia, não é? Conseguindo abranger desde o Mujica ao aristocrata, pronto, ele conseguia facilmente tocar em qualquer pessoa, não era? A Guerra de Paz e a Ana Karenina são consideradas obras de referência a nível da humanidade. Sim, exatamente, completamente. Completamente. E relativamente ao Evangelho Mínimo, portanto, será o Evangelho do José Como? Lima, não é? Como? O meu Evangelho, do próprio Tolstói. O meu Evangelho do próprio Tolstói. Pois que é um dos títulos, pois é. Aqui entre nós apareceu como a palavra de Jesus. Mas não há obra portuguesa disso, não é? Há aqui a versão de Joaquim Leitão. Jesus. Aliás, estes livros, há aqui vários livros que eu qualquer dia ou faço uma antologia ou reedito algum livro destes, porque há aqui livros, há livros fabulosos. Essa parte desses papéis, as primeiras 2 páginas, é só de um livro que é a anexação da Voz de Ergosvina, que é um livro pequenino, traduzido pelo Jaime Magalhães de Lima, e que de facto também tem muita atualidade, não é? Portanto, Mas pois. está acessível já, não é? Como? Não, está completamente esgotado. Olha, eu encontrei o anteontem, e eu lá no meio da minha livralhada, não o sabia, já tinha lido aqui há uns anos. E só por causa desta conferência, a palestra que eu fui desencantá-lo, desencantei este lá no meio. De qualquer modo, assim, as coisas estavam uma alfarabista, que é editora. Não, isso a editora não interessa. Isto é a Fluminense, coitadinha, que já passou para o outro lado há muito tempo. Não, mas deixa o seu contacto. Deixa o seu contacto. Se eu vir alguma vez, eu digo. Não, mas de qualquer maneira, tem a Faro um bom alfarrabista. Exatamente. Sim. Não, o que o Sousa Martins está a dizer é que quer tentar encontrar em alfarrabista. Exatamente, mas Isso é é que muito estava a difícil. perguntar, por isso é que estava a perguntar à editora. A palavra de Jesus aparece. A palavra de Jesus, está só o título, não é? É. E a tradução é de Joaquim Leitão. Joaquim Leitão. Editora Fluminense. Não, isso aí não vale a pena pôr. Não existe essa expressão já. Não, mas não alfarrabista. Mas no alfarrabista, eu trabalhei como alfarrabista, trabalho numa Eu livraria de sei, livros. eu não disse essa Sei parte o do que é teu isso, currículo. mas Não, os revistas sabem o que foi a Fluminense. não, quer dizer, este termo não existe. Primeiro, os alfarrabistas, o nível vai baixar, não é? Segundo, estes autores estão mortos completamente. Joaquim Leitão, mesmo Tolstói, pronto, são autores. Portanto, a referência da Fluminense não interessa. Interessa é a palavra de Jesus e mete na net, a ver se algum alfarrabista tem na net, tem. E saber o tipo
Nem vale a pena dizer palavras de justiça, obras de autores, tem cá alguma e pronto, as coisas realmente têm uma ou duas, um romance ou outro desses livros aparecem pouco. É que este senhor, para além do mais, trabalha para ganhar a vida. Fazendo catálogos para leilões, portanto conhece os livros antigos. Conhece um bocado, depois tem que sobreviver, porque isto fazer livros. Conhece os livros antigos, fazer com a livros palma das suas mãos. Fazer livros dá pouco, mas por acaso ao ler aqui o Tolstói. Agora é que vou dizer uma coisa que não, tu estavas cheio de medo que eu fizesse, não sei. Não foi aquela que você... E tudo o que ganha na Lagoeira gasta a comprar um livro. Não exatamente, não desculpe lá. Eu só vou pedir uma coisa, é o Dr. Valério Bexiga e depois encerramos, porque a livraria fecha às 8 e depois há um concerto. Não, é que há um concerto a seguir. Podemos continuar lá. Podemos continuar. Não, doutor, ouvir é sempre necessidade. E eu tenho todo o gosto, porque já assisti a uma conferência sua e só ao fim de 10 minutos é que eu reconheci. Isto é um bocado difícil, Nem trato para o doutor, Pedro. Para fazer, mas antes de fazer, a pergunta que eu estava a fazer, comentário aqui assim a esta posição que tomou em relação ao Tolstói. Não é propriamente em relação ao Tolstói, é em relação em relação a esta questão de ter um espírito aberto para tratar destas matérias. Pois. E que o Sr. imputou ao ateu. Eu penso que o ateu não tem um espírito aberto para tratar destas matérias. Porque o ateu já de si é um religioso, é um sectário, é uma pessoa que parte do pressuposto de que Deus não existe. Eu penso que quem tem o espírito aberto para tratar destas matérias é agnóstico. Agnóstico, sim, pois. É o agnóstico. Pronto, mas eu acho que às vezes o espírito é branco. a fronteira às vezes é muito próxima. É muito diferente. O agnóstico diz assim, o ateu diz, Deus não existe, ponto final parágrafo. O agnóstico diz, não, é tão difícil sustentar que Deus não existe, como é difícil sustentar que Deus existe. Exato. Sim, em termos rigorosos é isso, mas eu de facto eu aceitei e senti que nele, pronto, não é, quer dizer, pronto, o ateu, nesse seu caso, que está a explicar, é um ateu clássico, que é mesmo um religioso ao contrário, pronto. Mas acho que não foi nesse sentido que ele disse, mas foi de uma pessoa que não tem uma crença no divino, não tem uma experiência do divino e pronto, questiona o sagrado, respeitando o sagrado, foi mais ou menos nesse sentido que eu sentia. Isso é o agnóstico. Não. Isso é o agnóstico. O agnóstico é que diz, não senhor. Então deixa lá explicar, então desculpa. A pergunta era esta. Agora, Sim. Isto era uma discussão histérica. Não, dará para uma discussão. Dará para uma discussão. Pois eu tenho muito gosto em discutir isso com o senhor. Imenso hoje. Muito obrigado. E nós sabemos como vocês podem levar horas a discutir os dois. Quer dizer, nós não sabemos, eu sei. Que ser ateu não é nenhuma posição que apareça, desculpe estar a Nada, por gosto, força. Não, digamos, enfim. O ateu, ao contrário do que me parece, tem uma posição que não resulta de uma simples acontecimento espontâneo. O ateísmo, já mesmo o ateísmo antigo, por exemplo, dos gregos clássicos, obviamente, é o resultado de um processo de desconstrução. De análise. De oposição. Sim. De oposição, não, mas de análise crítica de um produto que, para um ateu, é um produto da cultura, qualquer, é um processo de desconstrução e que não se dá de um momento para o outro e que assenta em toda uma tradição crítica, filosófica e crítica ocidental. O problema do ateísmo, do agnosticismo, não se põe